Vovó vê-se doença grave com um segredo surpreendente, mas sua revelação choca a família. Dona Maria, com seus cabelos brancos e sorriso iluminado, sempre foi o coração da casa. Uma avó carinhosa que fazia biscoitos em forma de estrela e contava histórias sobre bruxas e príncipes. Mas a felicidade daquele lar virou de cabeça para baixo quando ela foi diagnosticada com uma doença terminal. O mundo de Mariana e Eduardo desmoronou. O que fazer quando a vida de alguém que você ama está em risco? Mas ao invés de se entregar, Dona Maria decidiu lutar com uma força que ninguém esperava. Enquanto a família se preparava para o pior, algo extraordinário aconteceu. Nos dias que se seguiram, Dona Maria começou a melhorar e a cada sussurro noturno ela revelou detalhes obscuros de seu passado. Em uma dessas noites, com uma voz quase inaudível, ela mencionou um segredo que guardou por toda a vida. Um segredo que poderia mudar tudo. Ela não era quem todos pensavam que era. O que isso significava? Mariana e Eduardo não tinham ideia. Conforme Dona Maria se recuperava, histórias de um passado repleto de mistérios e sombras começaram a emergir. Estranhas visões e rumores sobre uma antiga casa de família em um vilarejo distante começaram a dominar o pensamento de todos, especialmente de Eduardo. Ele tinha seus próprios fantasmas para enfrentar, e a ideia de descobrir algo sobre as origens da mãe o aterrorizava. Mariana, por outro lado, no entanto, se sentia cada vez mais dividida entre o amor pela mãe e a pressão de ser a filha exemplar. A saúde de Dona Maria, fragilizada, era um campo de batalha. A cada dia, Mariana tentava manter o ânimo, mas a verdade pairava como uma nuvem carregada. O nó na garganta de Eduardo aumentava. Eles não podiam falar abertamente sobre o que a avó tinha dito, mas as palavras ecoavam nas paredes da casa, criando um clima de tensão palpável. Quando chegaram os fantasmas do passado, as conversas entre eles se tornaram discussões e o ambiente da casa se transformou em um espaço caótico. E então, como se o universo estivesse conspirando, uma noite qualquer, alguém bateu à porta. Um estranho, com um olhar enigmático e um ar de mistério, trouxe consigo uma revelação que pode desmoronar tudo. Um envelope com fotos e documentos antigos. A presença do desconhecido interrompeu o silêncio que pesava na sala, e os 4 pares de olhos se voltaram para ele, marcados pela ansiedade e confusão. Mariana e Eduardo sentiram o peso da decisão se aproximar. Sacrificariam a harmonia familiar pela verdade revelada por Dona Maria, ou manteriam o silêncio que já era como uma sombra. O coração de cada um batia forte, enquanto a promessa de mais segredos pairava no ar, como um desafio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A presença do estranho na sala pairava como uma tempestade prestes a se desferir. Os olhos de Dona Maria, antes cheios de vida, agora se transformavam em poços de incerteza. Eduardo e Mariana se entreolharam. Um silêncio pesado se instalou. O homem misterioso, com um olhar profundo e quente, segurou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Este documento tem algo a ver com sua avó. Ele começou, sua voz grave reverberando na sala. Algo que pode explicar muita coisa. Mariana sentiu um frio na espinha. Ela queria perguntar quem ele era, mas a curiosidade a queimava por dentro. O estranho continuou e a tensão tornava-se quase palpável. Vocês precisam saber a verdade sobre Dona Maria. A vida dela não é o que vocês pensam. Antes que ele pudesse terminar, Dona Maria soltou um gemido. Não! Ela levantou a mão, seus olhos se arregalando de um modo que fez o coração de Eduardo acelerar. Não fale mais. Mas ele não se deixou intimidar. A verdade vai ter que sair. Todos merecem saber quem ela realmente é. Os braços de Mariana se cruzaram instintivamente, como se tentasse se proteger da avalanche de informações. O silêncio da sala se quebrou pelo som de páginas sendo abertas e o estranho puxou uma foto, mostrando-a para todos. Era uma imagem antiga, desbotada, de uma mulher com traços semelhantes aos de Dona Maria, mas com um brilho mais intenso nos olhos. Esta aqui é Ana. Ana, sua irmã. O ar ficou elétrico e o estômago de Mariana se revirou. Irmã? Murmurou. Você está dizendo que Dona Maria tem uma irmã. Não apenas uma irmã, continuou o homem. Tem um passado, uma história que envolve segredos obscuros e conflitos que ainda assombram a família. Ana foi forçada a deixar a cidade e nunca contou para ninguém a verdade sobre o que aconteceu. Mas por quê? Eduardo estava em choque. O nó na sua garganta aumentava. Se o passado era tão pesado, por que não compartilhar? Porque entre a vida e a morte existe algo mais valioso: o perdão e a proteção de quem se ama. O tom do homem mudava, como se estivesse se aprofundando em um novo nível emocional. Dona Maria não queria que vocês ficassem presos ao medo. E agora, a história se repete. Mariana se aproximou da avó, olhando no fundo de seus olhos. É verdade? Você nunca me disse sobre isso. As lágrimas escorriam e a dor na sua voz era palpável. Dona Maria parecia mais frágil do que nunca, mas suas palavras vieram como um sussurro. Eu não queria que você soubesse, meu amor. Eu queria te poupar dessa dor. Mas antes que a conversa continuasse, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da frente estourou com um estrondo. E estranhas figuras, envoltas em sombras, invadiram a casa. O tempo parou. Os corações dispararam. Era como se os fantasmas que Dona Maria tanto temia finalmente tivessem vindo à tona. Uma figura se destacava, agitando a mão, e a voz cortante ecoou. É hora de enfrentar o que você escondeu, Maria. O pânico tomou conta da sala. Mariana e Eduardo trocaram olhares de horror. Tudo o que eles achavam que sabiam,
Tudo que tinha sido construído com amor e carinho estava ruindo diante deles. A sala parecia um labirinto de segredos, onde a linha entre amor e dor se desvanecia. E Dona Maria, com a verdade em suas mãos, estava prestes a decidir entre salvar a família ou abrir as portas de um passado explosivo. E assim a pergunta ressoava no ar. O cortado das figuras sombrias que invadiram a casa pareciam se precipitar como sombras tão longas que se estendiam até a alma de cada uma ali. Dona Maria regalou os olhos, a expressão de medo misturado com um reconhecimento profundo. Eduardo e Mariana estavam petrificados, sem saber como reagir. Quem são vocês? O que querem? Eduardo gritou, a voz tremendo. A figura no centro, de rosto encoberto, avançou. O cheiro de mistério e medo pairava no ar. Viemos cobrar a verdade. E ela está mais próxima do que você imagina. A voz grave ressoava, enquanto um brilho frio atravessava o olhar do estranho. Dona Maria tombou a cabeça, o coração batendo acelerado. Não, por favor, não. Sua voz era um sussurro, quase inaudível. As sombras pareciam dançar, trazendo a atmosfera carregada de segredos enterrados. E então, uma das figuras arremessou uma pasta em direção a Dona Maria. Acredite, tudo que você escondeu está aqui. O passado vem buscar suas contas. O envelope aterrissou aos pés dela como um peso imenso. A sala ficou mais escura, como se a luz fugisse daquele instante. Mariana se aproximou da avó, certa de que qualquer coisa que viesse agora poderia mudar tudo. O que tem aí, vovó? O que você tem escondido de nós? Mas Dona Maria não respondeu. Seus olhos estavam fixos na pasta, como se aquela fosse a resposta de tudo. O estranho a encorajou. Abra, é hora da verdade. O momento era tão trágico que a sala parecia vibrar com atenção. Um impulso cruzou a mente de Dona Maria, e com mãos trêmulas ela abriu o envelope. Dentro havia fotos e documentos que ela nunca desejou ver novamente. Um papel específico chamou sua atenção. Um testamento? Uma certidão? O olhar dela ficou cada vez mais perdido. Ao retirar o documento, um grito ecoou. Mariana puxou a avó, temendo pelo que vinha a seguir. Vocês acham que conhecem a história da sua avó? Disse o homem novamente. Saibam, uma vez em família, sempre em família. Naquele preciso momento, a tensão se transformou em um grito ensurdecedor, quando um dos estranhos apontou um dedo acusador pela janela. Quebrada. É hora de você se revelar, Maria. Diga a eles quem você realmente é. Dona Maria começou a chorar. Não, não, isso não poderia ser verdade. A revolta era palpável e as nuvens negras pareciam se aproximar. A foto, uma imagem do passado, mostrava uma mulher jovem, parecida com Dona Maria, mas completamente diferente. Uma mulher de aspecto forte, quase assustador, que parecia carregar os traumas de uma vida inteira em seus olhos. Eduardo e Mariana trocaram olhares de desconfiança e dúvida. O que está acontecendo? Eduardo perguntou, agora em choque. Ela não era apenas a avó carinhosa que faz biscoitos. Havia algo mais profundo que os envolvia.
Escondeu tua identidade, Maria. Você não é apenas uma avó. Você vem de uma linhagem que se escondia em sombras e mentiras. O homem avançou um passo. Foi então que tudo desmoronou. Com uma risada amarga, a figura ao fundo revelou: e se eu disser que Dona Maria não é só sua avó, mas também sua mãe? O mundo de Mariana e Eduardo virou de cabeça para baixo. A sala tornou-se um furacão de segredos e a revelação cortou como uma faca. Eles ficaram sem saber como processar aquilo. Era uma mentira tão profunda que parecia surreal. Uma história que nunca foi compartilhada, enterrada sob camadas de amor e mentiras. Mariana sentiu o chão sob seus pés sumir. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Mas a figura se virou para Dona Maria, exigindo: você vai esconder isso deles por mais tempo? Nesse momento, a questão pairava no ar, pesada como chumbo. O que mais poderia ser revelado? E se estivesse tudo atrelado a uma teia de segredos que mudaria tudo para sempre? O mundo de Mariana e Eduardo havia desmoronado, mas agora, à medida que a verdade se desenrolava, outro peso estava prestes a ser adicionado. O estranho que havia revelado a verdadeira identidade de Dona Maria. Recuou um pouco, como se sentisse a pensão aberto. A expressão de dor em seu rosto era visível. O homem misterioso não estava ali apenas para revelar a verdade. Ele tinha um propósito muito mais sombrio. Ele se virou lentamente, como se soubesse que o que ia dizer a seguir mudaria tudo. Vocês acham que conhecem a história de sua avó, mas a verdade é muito mais complexa. A voz dele fluía como um veneno, cada palavra uma gota de terror. O que vocês não sabem é que seu passado está interligado ao meu. Eu sou o filho de Ana. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Mariana e Eduardo trocaram olhares incrédulos. O quê? Eduardo finalmente gritou, a incredulidade transbordando de sua voz. Mariana sentia a cabeça girar, como se tudo ao seu redor estivesse se desfazendo. Sim, Ana, a irmã de Dona Maria, que vocês acabaram de descobrir. Ele fez uma pausa, observando as reações dos dois. Ela foi forçada a fugir para proteger algo muito mais valioso do que apenas a si mesma. E agora, esse segredo ameaça voltar para assombrar suas vidas. Dona Maria se inclinou, como se estivesse prestes a desmaiar. Não, você não pode estar falando sério. Sua voz era um sussurro entrecortado de angústia. Estou falando a verdade, Maria. Sua negação só atrasa o inevitável. Ele continuou, cada palavra uma adaga. O que você escondeu de todos nós, do seu passado e da sua família, está prestes a vir à tona, e eu vou revelar tudo. Antes que eles pudessem absorver o que estava acontecendo, um grito cortou o ar. A porta dos fundos se estourou, e figuras encapuzadas invadiram a sala. Cada rosto tinha uma expressão de determinação e fúria. O coração de Mariana disparou. Quem são eles? Sua mente gritou. As pessoas que querem a verdade, gritou um dos encapuzados. Uma voz familiar surgiu entre eles. Precisamos impedir que este passado destrua a família que ainda existe. Era Ana, a figura enigmática que Dona Maria nunca mencionou.
A irmã que deveria ter ido embora agora estava ali, com almas do seu passado em busca de vingança. As sombras que Dona Maria temia estavam tomando forma. A sala estava repleta de gritos. Eduardo sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Irmã? A ideia de sua avó e sua mãe compartilharem mesmo sangue era devastadora. E agora, Ana estava de volta, reclamando algo que deveria ter ficado perdido. Você é uma traidora, Maria! Ana exclamou, os olhos acusadores fixos na avó. Não, Ana, eu não sou. Eu fiz isso para proteger nossa família. Dona Maria respondeu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas as vozes ambíguas e raivosas se misturavam. Havia mais nesse jogo, algo que transcendia tudo que os dois irmãos haviam imaginado. Então, o inesperado aconteceu. Um dos encapuzados puxou um objeto de dentro da capa. Era uma joia antiga, de brilho hipnotizante, que reluzia como se fosse feita de luz. Esta é a verdade que você escondeu, disse, estendendo-a em direção a Dona Maria. A chave do nosso passado está com você. Mariana observou, paralisada. O brilho da joia era quase palpável, como um chamado. O que tudo isso significava? A tensão estava tão forte que parecia cortar o ar. A revelação estava prestes a ser desferida, mas seu significado poderia ser devastador. O que mais era verdade? O que havia mais escondido nesse passado? A sala estava em frenesi e a pergunta ecoou em sua mente. A verdade realmente libertaria ou apenas aterrorizaria todos? As sombras ao redor deles cresciam e assim a narrativa de amor e carinho começava a se desfazer, revelando um mundo de traição e desconfiança. A sala estava em frenesi e a tensão cortava o ar como uma faca. As figuras encapuzadas avançavam e Dona Maria segurava o envelope aberto, seus olhos perdidos em uma confusão de sentimentos. O estranho, que agora se revelava como filho de Ana, olhava para ela com um misto de raiva e tristeza que era insuportável. Mas antes que a conversa pudesse continuar, uma estrondosa explosão de vidro estilhaçado ecoou, fazendo todos se virarem abruptamente. A porta da sala se esfacelou e uma nova figura, vestida de forma extravagante e carregando uma expressão de fúria, irrompeu no espaço. Era a velha amiga de Dona Maria, a quem ela não via há anos, e a última pessoa que poderia imaginar naquele momento. Maria, o que você fez? Gritou ela, a voz cortante reverberando na sala como um trovão. Mariana ficou perplexa. Como você sabe quem ela é? A mulher virou o rosto em direção a Mariana, e um reconhecimento terrível se acendeu em seus olhos. Você não pode ser filha dela! Exclamou, um novo choque rasgando o ar. Sou! E quem é você para aparecer assim, no meio deste caos? A voz de Mariana tremeu, o medo se transformando em ardor. Mas a mulher não respondeu. Em vez disso, ela se voltou para Dona Maria, e o que soltou a seguir fez a sala congelar em um silêncio mortal.
Você fez isso tudo por amor, Maria, mas não pode mais esconder a verdade. Você não é quem diz ser. Você não é apenas uma avó. Você é uma traidora. A palavra traidora ecoou no espaço e o estômago de Mariana se revirou. O que você está dizendo? A incredulidade a impediu de respirar. Dona Maria tentou balbuciar uma defesa, mas as palavras falharam. A mulher avançou, mostrando um papel amarelado entre suas mãos. Eu tenho os documentos que provam a verdade. E você, Maria, vai ter que enfrentá-la agora, gritou. Mariana sentiu que suas pernas davam sinal de fraqueza. Não é possível. Isso não está acontecendo. Dona Maria olhou para a amiga com desespero. Por favor, não! Você prometeu que ficaria em silêncio. A amiga sorriu, mas não havia amor em seu olhar. Havia um tipo de vingança, algo que parecia estar esperando por muito tempo para ser revelado. Nesse momento, outra figura apareceu na porta. Um homem na faixa dos 50 anos, com uma profunda cicatriz no rosto, entrou. Seu olhar era de brutalidade. É isso que você fez conosco, Maria. Você quebrou nossa confiança e agora é a hora de pagar. Ele disse, sua voz baixa como um rosnado. Dona Maria desabou em lágrimas. Não, eu fiz tudo isso para proteger vocês. Eu pensei que estava salvando nossa família. Suas palavras saíam tremidas, como se cada sílaba fosse uma facada no peito. Nessa confusão, a revelação estonteante caiu como um peso sobre todos. O homem cicatrizado olhou para Mariana e Eduardo, e um sorriso frio tomou conta de seu rosto. Vocês são parte de um jogo muito maior. A verdade que a sua avó esconde não se limita a segredos familiares. Está atrelada a uma linhagem que é mais poderosa do que vocês imaginam. Mariana queria gritar, mas suas palavras estavam entaladas na garganta. O mundo estava desmoronando em uma sequência de revelações que não faziam sentido, mas faziam muito mais que isso. Deixavam uma marca de horror. E em meio a todo o alvoroço, a joia que estava nas mãos da figura encapuzada começou a brilhar com uma intensidade assustadora. Este é o elo que vocês nunca reconheceram. A partir de agora, tudo o que vocês achavam que sabiam está prestes a desmoronar. A verdade virá para cobrar seu preço, e não há como escapar dela. Mariana olhou de um rosto para o outro, a confusão se intensificando. O que realmente estava acontecendo? A sala, que antes parecia cheia de amor e risos, agora era um campo de batalha. E os fantasmas do passado a cercavam. Com um grito, a figura encapuzada avançou novamente, rompendo o silêncio que pairava. Estamos aqui para reivindicar o que é nosso, e vocês serão parte disso. A atmosfera ficou eletrizada e a joia começou a pulsar, emanando um som agudo que parecia ecoar dentro da mente de todos. A sala tremia e a revelação se desenrolava como um pesadelo que eles nunca poderiam ter imaginado. Uma pergunta ressoava em suas mentes: como tudo isso se entrelaçava? E, acima de tudo, quem realmente era Dona Maria e o que ela havia escondido sob o peso da culpa e do amor?
O verdadeiro horror da história estava apenas começando. A sala estava repleta de vozes cortantes. A tensão galopava como um cavalo descontrolado. Dona Maria olhava para a joia brilhante, sem saber como reagir, enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam cada vez mais. O peso do passado a esmagava, e ela sentia que a verdade estava prestes a romper as barreiras que havia erguido por tanto tempo. Era como se uma tempestade estivesse prestes a desferir e os relâmpagos se aproximassem. Não, isso não pode ser, exclamou Mariana, um grito de desespero escapando de seus lábios. Você não pode estar falando sério. A amiga de Dona Maria, com um olhar feroz, desabafou. Você fez isso por amor e escondeu deles a verdade. Mas agora não há espaço para mentiras. E enquanto falava, ela retirou mais papéis do bolso, como se estivesse pronta para despejar todo o veneno guardado. Entre uma baforada de raiva e uma lágrima de frustração, a atmosfera despencava em um caminho ainda mais obscuro. A verdade é uma maldição, e todos nós a conhecemos bem, disse o homem cicatrizado, como se fosse o arauto de um destino traiçoeiro. De repente, a joia nas mãos da figura encapuzada começou a brilhar intensamente, tomando conta de toda a sala. A luz era tão forte que fez todos se afastarem, quase como se fossem atraídos por um campo magnético de verdades inomináveis. Mariana piscou, sem entender o que estava acontecendo, e por um instante o silêncio tomou conta do lugar. Mas então, um tremor percorreu o chão. Dona Maria se agarrou ao envelope com um desespero palpável. Não, isso não é o que você pensa. Nós ainda somos uma família. Sua voz ecoou, mas a confiança que ela costumava ter estava prestes a ser perdida. O inesperado aconteceu. Uma das figuras encapuzadas avançou e puxou a capuz com um movimento brusco. Todos ficaram paralisados, incluindo Dona Maria. Sou eu, Eduardo. O seu Eduardo. Ele era seu filho. O quão cruel o destino poderia ser ao separá-los. Eduardo, aquele que ela acreditava ter perdido há anos, agora estava de volta, e aquele abraço nunca foi tão desejado. Mãe, você não pode fugir do que aconteceu. Você não pode nos deixar no escuro. Sua voz era um misto de dor e determinação. Mariana olhou para o irmão, e algo dentro dela estourou, como um vulcão finalmente se manifestando. Como assim? Como você pode ser? Dona Maria tinha o olhar distante, como se estivesse se lembrando de um momento trágico que todos pareciam ter esquecido. A joia brilhava ainda mais, e aquela luz iluminou uma imagem de momentos passados, um sorriso, lágrimas e a promessa de um amor que não poderia existir. Não, não, não! Ela gritou, tapando os ouvidos. Era demais. A realidade começou a desmoronar como cartas de baralho, e a verdade se mostrava tão sombria quanto as sombras que agora cercavam. O que mais havia ali? A figura da amiga avançou. A fúria em seu olhar agora misturava-se com um toque de compaixão e desespero. Você precisa entender, Maria. O amor pode ser traiçoeiro. Ao mesmo tempo em que dizia isso, levantou outro documento.
Era uma certidão de nascimento. Esta é a prova de que Eduardo é seu filho, mas também é filho de Ana. O que você escondeu foi muito mais do que amor. Isso foi uma linha de vida e morte. Todos na sala estavam em choque. Um lobo em pele de cordeiro. Como poderiam continuar a viver depois disso? Os laços agora estavam balançando na beira de um precipício. Ao fundo, uma das sombras encapuzadas começou a rir. Um riso sem vida. Como se estivesse sabotando todo o drama. Mais mentiras? Tudo isso é um teatro, Maria. Você acha que acabar com tudo isso resolve? Estão todos envoltos em uma rede de enganos. As luzes começaram a piscar. O ambiente mergulhou em uma escuridão momentânea. E então tudo aconteceu rápido demais. Um grito ecoou. Um corpo colidiu com a parede e a joia que brilhava na mão da figura encapuzada estourou em pedaços, liberando uma onda de energia que fez todo mundo cair ao chão. E assim, a sala ficou silenciosa, como se o tempo tivesse parado. O que restou? Um eco de verdades despedaçadas e perguntas sem resposta. Cada um ali estava mudado. A dúvida pairando no ar, como uma sombra. O que viria a seguir? Como a verdade iria se desenrolar agora que as revelações haviam sido feitas? Mariana sentiu que, mais do que qualquer outra coisa, a tempestade ainda estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à explosão da joia parecia sólido, como se a própria casa tivesse prendido a respiração. Os olhos de Dona Maria estavam cheios de terror e o seu corpo, mais frágil do que nunca, tremia. Mariana sentiu o coração disparar. A verdade que se aninhava na sua mente era como um peso que queria esmagá-la. Todos ali, envoltos em segredos, olhavam com espanto para a figura encapuzada. E, enquanto o mistério se desdobrava, uma nova sombra se aproximou. Os encapuzados puxou para baixo a capuz que cobria seu rosto. Era Carlos, um ex-namorado de Mariana, uma figura do passado que ela pensava estar em um capítulo fechado de sua vida. O ar pareceu elétrico. Carlos, o que você está fazendo aqui? Sua voz saiu num sussurro, cheia de incredulidade. Eu sempre soube, Mariana. Eu sempre soube que essa não era a história completa. Carlos se adiantou, seu olhar determinado. Estava na hora de você saber a verdade. A sala ficou em silêncio novamente, todos esperando que ele continuasse. Por que Carlos estava ali? O que ele sabia? Os encapuzados recuaram, como se esperassem pelo desdobramento. Dona Aria, sem saber como reagir, olhou para Carlos, a confusão reinando em seu rosto. Você não é filho da Dona Maria. Você é filho da Ana. Ele gritou, e a verdade pairou no ar como um veneno mortal. Os olhos de Eduardo se arregalaram. O quê? Isso não é possível! Mas então, sem aviso, a parede da sala estremeceu. Um ruído ensurdecedor quebrou o silêncio, como se algo estivesse prestes a desmoronar. E a verdade emergiu em um rio, arrastando tudo. Carlos se virou e apontou uma mão trêmula para um dos encapuzados. Ela é uma agente secreta, e vocês descobrirão que essa trama é ainda mais profunda do que imaginam. O choque foi como um raio.
O céu acima parecia desabar. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que quer que Carlos tivesse despertado tinha o poder de devastar tudo ao seu redor. Uma agente secreta? Sussurrou Dona Maria, a perplexidade consumindo seu ser. Como isso é possível? Você esteve em perigo a vida toda. É verdade, Maria. Trabalhei para proteger você e sua família. Seu passado a alcançou. Desde que você decidiu esconder a verdade, você se tornou um alvo. Carlos explicou, e suas palavras deixaram o ambiente gelado. As figuras encapuzadas trocaram olhares acelerados, como se a verdade fosse uma bomba prestes a estourar. Eduardo e Mariana estavam em choque. Mariana olhou para cada um dos presentes, que eram agora estranhos. O que mais você escondeu, mãe? As palavras saíram como um eco. O peso da vida de Dona Maria se tornava cada vez mais denso. E então tudo mudou rapidamente. Um dos encapuzados removedou a máscara, revelando o rosto de uma mulher que parecia uma versão mais jovem de Dona Maria. Oi, irmã, ela disse com um sorriso irônico. Acho que tá na hora de você saber que eu sou a verdadeira responsável por tudo isso. E ao contrário do que você pensa, não estou aqui apenas para retomar o que é meu. Estou aqui para exigir a justiça que você me deve. O ar se transformou em um turbilhão. Mariana sentiu um nó na garganta. Justiça? Perguntou. A palavra soando como uma condenação. A justiça do quê? Fora a confusão, os encapuzados começaram a se mover. A sala encheu-se de uma energia tensa e tudo parecia prestes a desmoronar. A revelação estava nas mãos de quem detinha o verdadeiro poder e o futuro da família estava em jogo. As perguntas fervilhavam na mente de todos. O que mais estava enterrado? A turbulência dos segredos estava fervendo e tudo poderia se desmoronar a qualquer momento. E entre sussurros, ficou a questão. Estava a verdade realmente nas mãos de Dona Maria? Ou era ela a verdadeira traidora de sua própria história? A sala estava em frenesi e a tensão cortava o ar como uma faca. Dona Maria olhava para a joia brilhante, sem saber como reagir enquanto as figuras encapuzadas se aproximavam cada vez mais. O peso do passado a esmagava, e ela sentia que a verdade estava prestes a romper. As barreiras que havia erguido por tanto tempo, como se uma tempestade estivesse prestes a desferir e os relâmpagos se aproximassem. Não, isso não pode ser! Exclamou Mariana, um grito de desespero escapando de seus lábios. Você não pode estar falando sério. A amiga de Dona Maria, com um olhar feroz, desabafou. Você fez isso por amor e escondeu deles a verdade. Mas agora não há espaço para mentiras. E enquanto falava, ela retirou mais papéis do bolso. Como se estivesse pronta para despejar todo o veneno guardado. Entre uma baforada de raiva e uma lágrima de frustração, a atmosfera despencava em um caminho ainda mais obscuro. Ah, a verdade é uma maldição, e todos nós a conhecemos bem, disse o homem cicatrizado, como se fosse o arauto de um destino traiçoeiro. De repente, a joia nas mãos da figura encapuzada começou a brilhar intensamente, tomando conta de toda a sala. A luz era tão forte que fez todos se afastarem, quase como se fossem atraídos por um campo magnético de verdades inomináveis. Mariana piscou, sem entender o que estava acontecendo.
e por um instante o silêncio tomou conta do lugar. Mas então um tremor percorreu o chão. Dona Maria se agarrou ao envelope com um desespero palpável. Não, isso não é o que você pensa. Nós ainda somos uma família. Sua voz ecoou, mas a confiança que ela costumava ter agora estava prestes a ser perdida. O inesperado aconteceu. Uma das figuras encapuzadas avançou e puxou a capuz com um movimento brusco. Todos ficaram paralisados, incluindo Dona Maria. Sou eu, Eduardo. O seu Eduardo. Ele era seu filho, que ela acreditava ter perdido há anos. Agora estava ali, e aquele abraço nunca foi tão desejado. Mãe, você não pode fugir do que aconteceu. Você não pode nos deixar no escuro. Sua voz era um misto de dor e determinação. Mariana olhou para o irmão e algo dentro dela estourou como um vulcão finalmente se manifestando. Como assim? Como você pode ser? Isso não faz sentido. Dona Maria tinha o olhar distante, trágico que todos pareciam ter esquecido. A joia brilhava ainda mais, e aquela luz iluminou uma imagem de momentos passados. Um sorriso, lágrimas, a promessa de um amor que não poderia existir. Não, não, não! Ela gritou, tapando os ouvidos. Era demais. A realidade começou a desmoronar como cartas de baralho, e a verdade se mostrava tão sombria quanto as sombras que agora a cercavam. O que mais havia ali? A figura da amiga avançou. A fúria em seu olhar agora misturava-se com um toque de compaixão e desespero. Você precisa entender, Maria. O amor pode ser traiçoeiro. Ao mesmo tempo em que dizia isso, levantou outro documento. Era uma certidão de nascimento. Esta é a prova de que Eduardo é seu filho, mas também é filho de Ana. O que você escondeu foi muito mais do que amor. Isso foi uma linha de vida e morte. Todos na sala estavam em choque. Um lobo em pele de cordeiro. Como poderiam continuar a viver depois disso? Os laços agora estavam balançando na beira de um precipício. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. Carlos, que estava em silêncio até então, olhou para Dona Maria com uma intensidade que parecia impenetrável. O que você não sabe é que eu sou meio-irmão de Eduardo. Ana é minha mãe também, e eu sou filho dela. O ar ficou pesado. Uma onda de choque percorreu o rosto de Mariana. Não, isso não é possível. Mas as verdades estavam vindo à tona como um turbilhão. As figuras encapuzadas começaram a se mover, e cada olhar acusador parecia carregar o peso de um passado obscuro. A linha de sangue é mais forte do que você imagina, Maria. Você não pode escapar disso. O silêncio pesado tomou conta da sala. As revelações estavam fervendo e o ar cada vez mais eletrificado, como se a casa estivesse prestes a entrar em colapso. Dona Maria, agora em um mar de confusão, olhou para eles. Mas eu fiz isso para proteger vocês. A tensão atingiu um ponto de ebulição quando um dos encapuzados rasgou um pedaço de papel do envelope e lançou ao ar. Era uma foto antiga, desbotada, de uma mulher, tão parecida com Dona Maria, mas claramente mais jovem e com um olhar que poderia partir corações. Essa mulher
É a chave de tudo, disse a figura com um mistério na voz. E se eu disser que ela está viva? O universo inteiro parecia girar em torno daquela declaração. O que significava isso? Que mais segredos ainda estavam a caminho? Os rostos de todos estavam paralisados pelo terror. Uma nova escuridão se formando. Mariana e Eduardo trocavam olhares, enquanto o conhecimento da verdade estourava como fogos de artifício, formando sombras densas ao seu redor. Tudo o que tinham acreditado e vivido até ali estava desmoronando e, no fundo, todos sabiam que a história estava apenas começando. E nessa nova realidade, onde as verdades se entrelaçavam de forma devastadora, ficou uma única pergunta no ar. O que mais estava escondido sob a superfície e quem realmente estava no controle dessa teia de mentiras? O clima na sala era quase palpável, uma tensão sufocante. Os rostos estavam pálidos e os olhos arregalados. As palavras da figura encapuzada ecoavam, reverberando através da mente de cada pessoa ali. A revelação sobre a linhagem de Dona Maria havia deixado todos em estado de choque. Mariana sentia o coração batendo tão rápido que parecia querer saltar do peito. Como assim Eduardo é seu filho? A pergunta escapou de seus lábios, quase um sussurro. A figura da amiga de Dona Maria, com um olhar desafiador, disse: Você sempre foi uma mentirosa, Maria. O brilho de sua joia ainda iluminava o ambiente, mas agora refletia uma luz mais pesada, como se as verdades ali contidas estivessem prestes a desabar. O restante dos encapuzados começou a murmurar e se agitar, como se aguardassem algo grande. Chega! Dona Maria gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Basta de sermos tratados como peças de um jogo. Eu não enganei ninguém por diversão. Mas a sala estava prestes a entrar em erupção. Uma figura, uma vez familiar, criou coragem e puxou a máscara, revelando um rosto que Mariana reconhecia bem. Era sua própria mãe, Ana, que ela pensava estar morta. Eu estou aqui, Maria. A voz dela era um misto de raiva e mágoa. Você fez com que todos acreditassem que eu tinha morrido. Todo esse tempo você me escondeu. Os rostos em volta se viraram, boquiabertos. Mariana se sentiu tonta. Isso não pode estar acontecendo, gritou, a confusão aumentando exponencialmente. Ela olhou para a mãe, sem saber se a alegria do reencontro superaria a dor da traição. Mas ela não tinha tempo para processar. É hora de você pagar por isso, Maria. Ana avançou, seu olhar cheio de fogo. Você destruiu nossas vidas com sua mentira. E agora todos aqui estão envolvidos. Um silêncio prematuro dominou a sala, como se o tempo tivesse parado. Cada coração batia acelerado. E então tudo se desencadeou. Uma explosão de luz ofuscante emanou da joia que ainda estava nas mãos do encapuzado. O brilho era tão intenso que fez todos fecharem os olhos. E em meio ao clarão, uma onda de energia percorreu a sala. Quando a luz finalmente diminuiu, um grito horrendo cortou o ar. Mariana abriu os olhos e viu que um dos encapuzados havia caído no chão, convulsionando e gritando.
O que está acontecendo? Eduardo gritou enquanto os outros se afastavam, os rostos distorcidos de horror. Não! O que você fez com a joia? O homem cicatrizado gritou enquanto tentava socorrer seu companheiro. Dona Maria, agora, com um pânico visível, voltou seu olhar a Ana, como se buscasse uma explicação. Eu não sabia que poderia causar isso. Ana balbuciou, a expressão de culpa tomando conta de seu rosto. E naquele momento, algo parecia mudar. O encapuzado caído parou de se contorcer. Ele ficou imóvel, e um silêncio profundo tomou conta da sala. A tensão era insuportável. Ele não está mais respirando, uma mulher do grupo exclamou, as mãos cobrindo o rosto. O horror escorreu pela sala como um manto. As verdades e mentiras pareciam perder a importância agora, diante da realidade de que uma vida havia sido interrompida. Uma linha que nem mesmo os segredos podiam cruzar. Todos estavam em choque, os olhares se encontrando com desespero. Isso nunca deveria ter acontecido, gritou Dona Maria, sua voz cheia de desespero. Eu só queria proteger vocês. Mas agora a sala estava cheia de murmúrios, um clamor de confusão e pânico. As emoções estavam à flor da pele, cada um lutando com a nova camada de terror que a realidade havia trazido. Mariana viu a verdade enfraquecida do lado da avó, a mulher que sempre foi seu porto seguro. As faíscas do passado estavam agora seguidas de um luto já iminente. O que fazemos agora? Ela olhou para Eduardo e para Ana, cada um deles refletindo a dor e a perda, mas o peso dessa verdade parecia quase insuportável. Enquanto as perguntas giravam sem resposta, a porta se abriu bruscamente, uma nova figura emergindo das sombras, interrompendo o caos. Estou aqui para acabar com isso tudo, disse uma voz firme, quase triunfante. Mas quem era essa pessoa? E qual seria o impacto de chegar naquele momento, enquanto tudo estava desmoronando? O horror e a expectativa pairavam no ar, e uma nova reviravolta estava prestes a se desenrolar. O que mais estava escondido nesta teia de segredos? A resposta prometia ser devastadora, e Mariana sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. A atmosfera estava pesada. A sala, antes repleta de segredos, agora pulsava com incertezas. Mariana mal conseguia processar o retorno de sua mãe. Ana, que surgira das sombras da mentira. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, se sentia perdida e impotente. É um baque que parecia se estender no espaço como uma onda, gerando um sentimento de desespero quase palpável. Você não deveria ter voltado, Ana. A voz de Dona Maria tremia. Você me traiu quando precisava de mim. Traíra? Eu fiz o que podia para sobreviver e você se fechou para mim, Ana respondeu com fervor. O choque nos rostos de Eduardo e Mariana era evidente. Eles observavam as duas mulheres, incapazes de entender como chegariam a esse ponto. O encapuzado caído no chão ainda tinha um semblante inerte, e o pânico foi por um instante substituído por uma reflexão brutal. A verdade que se desenrolava tinha um preço caro. Nós precisamos fazer algo. Eduardo gritou,
um calor de urgência em sua voz, enquanto olhava para os outros presentes. A sala estava repleta de incerteza, mas também de uma luta por conexão e verdade. Precisamos sair daqui, agora, foi a ordem dada por Carlos, que confrontou Vanna diretamente. Isso não pode continuar assim. O tom dele era de desespero. Mariana notou que Carlos já não era o mesmo. Ele também estava sendo puxado para essa tempestade de segredos. Uma nova tensão tomou conta, e as figuras encapuzadas começaram a recuar, a luz da joia ainda brilhando em suas mãos. Vocês não perceberam? Estamos todos em perigo, gritou um deles. As vozes se misturavam em um clamor de realidades, e o sentimento de que nada mais seria como antes se tornava inevitável. Dona Maria deu um passo à frente, os olhos brilhando com determinação. Vamos parar com isso. Precisamos encontrar uma solução juntos. Somos uma família. Sua voz ecoou como um eco distante em um túnel, ressoando mesmo com a incerteza do momento. Ana hesitou, e por um breve momento parecia que a conexão genuína poderia ser restaurada. Talvez seja a hora de nos unir, sugeriu Mariana, seu coração apertando. Se a verdade é o que queremos, que a enfrentemos, mas juntas. Havia um brilho de esperança, mas também era uma afirmação de que o caminho seria difícil. O silêncio começou a se instalar, e a tensão que antes parecia voraz, agora tinha um toque de reflexão. As luzes da joia ainda pulsavam levemente, como se esperassem por uma decisão. Então, subitamente, um sorriso se espalhou no rosto de Ana. Se vocês estão prontos para enfrentar isso, devemos fazer isso como uma família. Nós devemos contar tudo, e os segredos acabarão aqui. Os outros assentiram lentamente, como se tivessem percebido que a união poderia ser a única saída. Foi uma virada inesperada. O peso no ar começou a se dissipar. Com um último olhar ao corpo inerte no chão, Dona Maria enfrentou todos. A história precisa de um recomeço, uma nova chance. O grupo se reuniu. Formaram um círculo ao redor da joia que ainda brilhava no chão. Em um ato de coragem, todos, juntos, tocaram a joia e, em uníssono, prometeram enfrentar os segredos que os haviam separado. No entanto, enquanto a luz envolvia o grupo em um halo de esperança, a cena escureceu rapidamente, abruptamente. A imagem de todos os rostos se desvanecia, sombras se formaram e um sussurro ecoou pela sala. Ainda há mais por vir. As palavras deixaram um calafrio na espinha de cada um, e Mariana, ainda se perguntando o que realmente havia iniciado aquela jornada, sentiu que talvez nada estivesse resolvido. Havia algo mais além da verdade, algo oculto nas profundezas daquela narrativa. E assim, agora, enquanto a escuridão engolia a sala, a luta pela verdade apenas começava. Estava claro que novos desafios e segredos poderiam surgir a qualquer momento. Agora que você testemunhou essa história intensa, é hora de entrar de vez nesse universo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e impulsionar nosso conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro,
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos crescer juntos nessa jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.